Todo mundo sempre te fala para diversificar sua carteira, comprar empresas de diferentes setores, mas quais são os melhores setores da bolsa? Quais são os principais setores que você pode usar para diversificar sua carteira? Nesse vídeo aqui eu vou te falar algumas das principais características desses principais setores, então vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouco das principais características dos principais setores da Bolsa de Valores para você conseguir diversificar muito bem a sua carteira. Quais são os pontos principais de cada um deles? Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. E também não deixe de ativar o sininho da notificação para ficar sabendo todas as vezes que eu postar vídeos novos, beleza? Então, bora lá! O primeiro setor que eu quero trazer aqui para vocês é o setor de energia elétrica. É o setor elétrico e dentro desse setor a gente tem basicamente 4 grandes atividades, que são a atividade de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. E o que faz cada uma dessas atividades? A geração é quem de fato faz a energia. Essa geração pode ser hidrelétrica, eólica, térmica e por aí vai. E um exemplo muito claro para entender isso é justamente as usinas hidrelétricas. Por exemplo, a de Itaipu que você está vendo aqui na tela, a atividade dela basicamente é gerar energia elétrica com a força da água. A transmissão são justamente aquelas linhas de transmissão que a gente vê na estrada, por exemplo, quando a gente está viajando, aquelas linhas gigantes que atravessam o estado, e elas são realmente quem vai transmitir a energia que foi gerada por aquelas empresas geradoras. Não, empresas geradoras, você entendeu. Vai levar a energia gerada para o centro de distribuição, para alguma estação intermediária, que vai ser responsável por reduzir a tensão elétrica. Isso acontece porque a energia que passa por esses postes, essas linhas de transmissão, é uma energia com uma tensão elétrica muito elevada, que ela não pode chegar até as casas. Então, a empresa de transmissão vai justamente pegar a energia de um ponto, vai levar até essas estações que vão reduzir um pouco essa tensão elétrica para a partir daí acontecer a distribuição da energia, que é justamente os postes que a gente vê pela cidade, que vão levar a energia da estação até a sua casa, o destino final daquela energia. E aí um ponto interessante do setor elétrico é que grande parte das empresas trabalham com concessões de 20, 30 anos. Então isso garante uma previsibilidade de receita e de EBITDA muito maior do que uma empresa comum, por exemplo, de varejo. Então a empresa sabe exatamente o básico de como vai se dar o seu fluxo de caixa ao longo do tempo, e isso permite que a empresa se alavanque mais, que ela contraia mais dívidas para oferir o benefício fiscal dessas dívidas e conseguir alavancar os seus resultados também. E isso tudo também com um risco menor, justamente porque ela tem essa estabilidade, essa previsibilidade de resultados. E aí esses resultados um pouco mais previsíveis refletem também numa variação da ação um pouco mais estável, é um pouco menos volátil, justamente porque os seus resultados também são menos voláteis. Então, por esses motivos, muitas pessoas consideram as empresas de energia empresas um pouco mais defensivas, que são aquelas que têm uma volatilidade menor. E outro ponto interessante também das empresas de energia elétrica é que na média, elas costumam pagar mais dividendos do que uma empresa maior, justamente por ter esse fluxo de caixa um pouco mais previsível. O próximo setor que eu vou falar aqui é o setor bancário. E qual é o cenário do setor bancário? Historicamente, a gente sempre teve um juros relativamente bem alto, principalmente na comparação com os principais países desenvolvidos. Até 2016, a gente tinha juros de 14,25% ao ano, se não me engano era 16 mesmo, mas a gente já teve juros passando de 20%, então a gente sempre teve esse histórico de ter juros muito altos. Então isso é favorável para o setor bancário porque, independente do cenário, ele consegue ganhar dinheiro emprestando dinheiro também a taxas mais elevadas. E em compensação a isso também o setor bancário tem um spread bancário muito alto. O que é o spread? Como que funciona a atividade de um banco? Primeiro, grande parte deles, sem contar o serviço que é a taxa de manutenção de conta e por aí vai. O core de uma atividade bancária é pegar dinheiro emprestado a uma taxa X e reemprestar esse dinheiro a uma taxa mais alta e ganhar justamente com a diferença das taxas. E aí, essa diferença das taxas é justamente o que a gente chama de spread bancário. É o tanto que o banco consegue cobrar
de diferente do que ele capta. Então, historicamente, o spread bancário do Brasil também foi muito alto e por vários fatores. Um deles é a baixa concorrência do setor. A gente sabe que grande parte dos ativos do setor bancário estão concentrados na mão de poucos bancos. Se não me engano, são 80% dos ativos do setor bancário na mão de 5 bancos, que são Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Outro ponto que ajuda o spread bancário a ser muito alto é justamente a inadimplência. O brasileiro não tem uma educação financeira muito boa e isso faz com que ele se embole nas dívidas e muitas vezes não consiga pagar o que ele deve. Então, como alguns não conseguem pagar, o banco precisa cobrar mais caro de outras pessoas para justamente compensar esse prejuízo que ele tem com as pessoas que não conseguem pagar. Então, um pedaço desse spread é justamente um seguro para o banco contra a inadimplência elevada. E o outro ponto que eu falei é justamente essa falta de educação financeira do brasileiro, porque ele, independente do cenário, ele vai pegar empréstimo, porque ele sempre está muito endividado. Então, a demanda pelo produto do banco, que é justamente o dinheiro, é sempre muito alta, porque o brasileiro não tem justamente essa capacidade de seguir nos trilhos nas suas finanças pessoais. Ele sempre está endividado e precisa pegar mais crédito com o banco, e isso vai virando uma bola de neve e isso ajuda a manter a demanda pelo produto do banco muito alta. Então, isso tudo junto faz com que os juros no Brasil sejam muito mais altos do que o resto do mundo. E aí todos esses fatores que eu falei aqui ajudam com que o setor bancário aqui no Brasil fosse um dos mais rentáveis do mundo. O indicador de rentabilidade que a gente costuma olhar é justamente o retorno sobre o patrimônio líquido. É o tanto de lucro líquido que a empresa consegue gerar sobre o dinheiro que foi investido pelos sócios, o patrimônio líquido. Então, em nenhum lugar do mundo, nos Estados Unidos, Austrália, Japão, nenhum lugar do mundo um banco consegue ser tão rentável quanto alguns dos bancos brasileiros, como por exemplo Itaú, Bradesco. Esses bancos são muito rentáveis e muito mais do que a média do setor. Então isso é um ponto positivo para o setor bancário aqui no Brasil. O ponto negativo, igual eu falei aqui, é justamente essa baixa concorrência do setor historicamente, que faz com que 5 bancos tenham 80% dos ativos. Só que com a digitalização, o surgimento da internet, desses bancos digitais, a concorrência está aumentando muito a um custo muito mais baixo. Então, os bancos tradicionais estão sofrendo um pouco com essa perda de clientes que estão migrando muito para os bancos digitais. Então, isso é um ponto negativo do setor, é justamente essa concorrência aumentando, que pode forçar com que os bancos cobrem menos pelos seus serviços e cobrem menos tarifas e por aí vai. Isso pode reduzir um pouco a margem dos bancos, que foi o caso que aconteceu, por exemplo, com a Cielo, que é outro setor diferente, mas a Cielo era uma empresa que tinha uma rentabilidade muito alta, uma margem muito alta, mas com o surgimento de outras empresas de adquirência, a Cielo vem perdendo a sua rentabilidade ao longo do tempo e muitos imaginam que isso possa acontecer com os bancos também. E aí nos resta saber quem vai ganhar essa briga, são os bancos tradicionais ou são os bancos digitais. Historicamente, os bancos tradicionais sempre geraram muito valor para o seu acionista, sempre pagaram muitos dividendos, só que agora com essa concorrência aumentando, a gente não sabe quem que vai ganhar essa briga, quem vai ficar com o cliente final. Então, é um risco, mas também tem um ponto positivo, que também é esse autopagamento de dividendos. Então, a gente precisa acompanhar certinho, mas esse é um setor que tem tudo para conseguir continuar gerando valor para o seu acionista ao longo do tempo. O próximo setor que eu vou comentar aqui é o setor de varejo. Ele é um setor que costuma ter uma margem um pouco mais comprimida, justamente por causa da sua alta concorrência, e isso faz com que, às vezes, em momentos mais negativos, que as vendas caiam um pouco, isso faz com que as empresas tendem a entrar no prejuízo, que foi o caso que aconteceu com a Magazine Luiza ali antes de 2015, antes do novo CEO entrar, antes de toda essa valorização, que aconteceu com a Via Varejo nesses últimos anos também, ela ainda está tentando sair do prejuízo. Então é um setor que tem margens menores e a empresa pode acabar entrando no prejuízo. Com a queda das taxas de juros que vem acontecendo desde alguns anos para trás, de 14,25 para 4%, que é quando eu gravo esse vídeo, provavelmente na hora que você estiver assistindo, já pode ter até caído, que os economistas estão projetando mais uma queda logo depois dessa crise do coronavírus, mas o fato é que essas taxas de juros caindo tendem a aumentar um pouco o consumo, impulsionar um pouco a economia e com isso as vendas, a demanda pelos produtos de varejo também vão aumentar. E outro ponto interessante do setor de varejo é que existe um espectro muito grande de posicionamento que as marcas podem adotar. Existem várias que adotam um posicionamento um pouco mais para atingir um volume maior de vendas, atingir uma massa muito grande de consumidores.
por isso elas cobram um preço um pouco mais baixo, têm uma margem menor, mas ganham no volume, então isso é uma coisa que elas podem fazer. Outras marcas preferem atingir um público um pouco mais seleto, cobrando mais caro, tendo diferenciais para conseguir ter uma margem maior no fim do dia. Então não tem nada de errado em um ou em outro, o que vale é estar bem posicionado dentro do setor de acordo com a sua proposta. O setor de saúde é um setor que também tende a se beneficiar muito ao longo dos últimos anos. Isso acontece porque a nossa pirâmide etária está invertendo, então a gente está ficando cada vez mais com uma população um pouco mais idosa e isso tende a beneficiar o setor de saúde, porque a demanda pelos produtos e serviços desse setor também tendem a aumentar. Isso seja comprando remédios, fazendo exames ou o que quer que seja, o ponto é que pessoas mais velhas tendem a consumir mais produtos desse setor e isso é positivo para as empresas que já estão posicionadas. O segundo motivo para beneficiar esse setor é justamente o aumento do poder de compra do brasileiro. Com o PIB crescendo, a taxa de juros caindo, as pessoas, o desemprego diminuindo, as pessoas tendem a gastar um pouco mais com serviços de saúde, produtos de saúde, um pouco mais de qualidade. Então isso beneficia também. E o terceiro ponto é essa onda fitness que vem crescendo aí. Então as pessoas, mesmo que elas não estejam de fato precisando fazer algum diagnóstico para ver se de fato estão doentes ou não, as pessoas estão tentando fazer um acompanhamento da sua rotina, da sua saúde rotineira e ver ao longo do tempo como elas estão evoluindo nos principais exames. Então a demanda por esses exames tende a aumentar também nos próximos anos, igual já vem aumentando, e também outros produtos de saúde para as pessoas tentarem ficar um pouco mais saudáveis, digamos assim, também. Tem outro motivo que eu gosto também do setor de saúde, é que ele se mostra muito resiliente a crises. Empresas do setor de saúde, elas conseguem continuar vendendo mesmo em momentos que a economia não está indo muito bem. Por quê? Porque quando a economia não está indo bem, as pessoas deixam de comprar casa, carro, TV, geladeira, celular, mas elas continuam comprando comida e remédio. Se a pessoa está doente, independente da situação dela, ela vai precisar comprar um remédio para melhorar a sua doença, digamos assim, para se curar. Então, mesmo em momentos de crise, como foi os que a gente passou, algumas empresas desse setor continuaram aumentando as suas receitas, mesmo que a situação não estivesse nada favorável para o país como um todo. Então, isso é um ponto muito positivo que o setor é um pouco menos volátil em momentos de crise. E agora você que ficou até aqui, eu quero te mostrar um bônus, um setor que eu trouxe aqui, que é um setor que eu particularmente não gosto muito pela minha dificuldade de conseguir analisar esse setor que eu vou te falar aqui agora qual que é ele. O setor que eu quero trazer de bônus para vocês é o setor de commodity. Para quem não sabe, commodity são produtos que têm uma diferenciação muito baixa entre um produtor e outro, entre uma indústria e outra. Por isso, o seu preço é muitas vezes dado por oferta e demanda de mercado. Quanto mais gente está querendo consumir aquele produto, maior o seu preço, e quanto menos gente está querendo consumir aquele produto, menor tende a ser o seu preço. E a oferta também, só que invertido. Quanto mais oferta daquele produto, menor o preço, e quanto menos oferta, maior o seu preço. E alguns exemplos disso são, por exemplo, o petróleo e o minério de ferro, que são produzidos pela Petrobras e pela Vale. Os seus preços dependem quase que exclusivamente da oferta e demanda internacional pelos seus produtos, junto com algumas outras variáveis econômicas, como, por exemplo, o preço do real, o preço do dólar, que é o nosso câmbio, né? Então, existem várias variáveis que a gente não consegue controlar, que vão determinar quanto que a empresa vai poder cobrar pelo seu produto ou quanto que vai ser o custo de produção daquela empresa também. Então, isso tende a deixar a empresa um pouco mais vulnerável a variáveis que não estão sob o controle dela, variáveis exógenas, e isso pode ser muito prejudicial. Se, por exemplo, o custo de produção da empresa aumentar muito porque o preço de alguma commodity aumentou muito, então ela tende a ficar no prejuízo nesses períodos. E se a receita dela depende justamente dessa oferta e demanda, se a oferta aumentar muito de outras empresas produzindo, ou se a demanda reduzir muito, a receita da empresa também vai cair e a empresa também pode acabar no prejuízo. Então, eu prefiro investir em empresas, na minha filosofia de investimento atual, nada impeça que eu mude em algum momento, eu prefiro empresas que conseguem ter um controle um pouco maior dos seus resultados, entende? Então, se a empresa não estiver indo bem, que ela consiga
de fato, ela tomar alguma decisão que ela vai corrigir esse resultado. No caso de Petrobras e Vale, por exemplo, agora no coronavírus a China parou de consumir, a China toda parou e não está consumindo, por exemplo, o minério de ferro da Vale. Eu não sei exatamente qual vai ser o impacto disso, mas isso é um negócio lá da China. A Vale, se quiser vender mais, ela não vai conseguir, porque grande parte do seu consumo vem da China. Então, isso é uma coisa que não depende dela e se ela quiser melhorar, ela não vai conseguir. Enquanto outras empresas que têm os seus resultados mais derivados de coisas que a empresa consegue fazer internamente, isso para mim é um ponto positivo também. Então é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe aqui, um vídeo que eu trouxe um pouquinho mais de conteúdo, um pouco mais técnico sobre cada um dos setores. Se você gostou, me ajuda aí deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui, e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart, esse é HS Investimentos e eu te vejo no próximo vídeo. Bora enriquecer!